Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a más un video de este canal. Yo soy la profesora Daiane Pinto, profesora de ortodoncia, ortodoncista, y les recibo con mucho cariño. Bienvenidos a todos los nuevos seguidores acá de nuestro canal de YouTube y a quien ya me acompaña, gracias por estar acá. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema bem interessante e essencial para todos que trabalham com ortodôncia. Hoje nós vamos ver os 5 patrones faciais para iniciantes. Então, se você está iniciando no mundo da ortodôncia, se você todavia não começou a estudar, ou se você já hizo cursos diplomados, ou mesmo se você já é especialista, pero na época que você hizo a especialidade, não se abordava a ortodôncia desta maneira, do diagnóstico de afuera hacia dentro, primeiro a cara, depois os dientes, que é algo que eu sempre menciono, porque minha maneira de ver o paciente ortodôntico é a partir que o paciente chega em meu consultório. Então, hoje eu quero trazer esta visão de análise facial para iniciantes, porque é muito importante que você aprenda, ok? Se você já está acá há algum tempo, você já sabe que este é o momento que eu vou pedir para você dar um like neste vídeo. Por quê? Porque assim eu, toda a equipe e todos somos aí reconhecidos por estar fazendo este material de qualidade, alta qualidade para ti, e este vídeo vai chegar a mais pessoas. Então, se você quer ter suerte neste 2023, ponga like neste vídeo e comparta com seus amigos também. Meus doutores, antes de nós começarmos, eu tenho um mensagem que a equipe pediu para dar-lhes, que é que nós estamos com as oportunidades para que você possa ser parte da comunidade ortodôncia de êxito. Oh, que é a comunidade ortodôncia de êxito? É a única comunidade do mundo de planificação de casos clínicos. Todos os martes do ano, nós começamos em 2022, todos os martes do ano entra um professor especialista com maestria, com doutorado em ortodôncia em as melhores universidades de Brasil e do mundo, porque há alguns doutores que estudaram afuera, em Europa, nos Estados Unidos. Entra um doutor para ser uma planificação do caso clínico de acordo com o método COI. Então, todos os martes em vivo, 1 hora sendo planificação, é uma maneira de você estudar em todo o ano com um valor super bajito. Muito bajito, não é mesmo, Edgar? Sim. Muito bajito, muito bajito. Então, se você quer ser parte da comunidade ortodôncia de êxito, é somente hacer clique no link que está acá en la descripción de este video para que pueda ser parte de esta grande comunidade com um acervo de casos clínicos impressionante, porque todos vocês têm acesso às classes gravadas e depois terão como um acervo muito grande de casos clínicos, ok? Então, vamos ao contenido de nosso tema de hoje, que são análises facial para iniciantes. Eu quero apresentar para vocês os 5 patrones faciais. Há um vídeo muito antigo acá que eu hice há 3 anos acerca dos patrones faciais, pero hoje mi deseo é que vocês aprendam de uma maneira diferente. É óbvio que análises faciais é uma classe gigante, tanto é que dentro do diplomado Intercept Fórmula há um módulo solo de diagnóstico com, creio que são 6 classes de análise facial, pero agora você que está começando, que não conseguiu entrar no diplomado Intercept Fórmula, porque provavelmente não estamos mais com as inscrições abertas, se você não conseguiu, você tem que aprender já de alguma maneira. E é por isso que eu não vou explicar da maneira convencional acá no YouTube, porque não é uma classe formal, é um vídeo. Eu quero trazer exemplo de pacientes e assim fazer a denominação e a classificação para vocês de los 5 patrones faciais. Iniciando no tema, este conceito de patrones faciais foi introduzido por el doutor querido, amado, uma pessoa que a mim me encanta, eu admiro muito, que vive em la ciudad
a donde yo viví, que es el doctor Leopoldino Capelosa. El doctor Leopoldino Capelosa hizo como una reunión de todo lo que había en la literatura, hizo una clasificación de los patrones faciales. Entonces, de acuerdo con la filosofía del doctor Capelosa, que es la filosofía que hace total sentido para mí, existen 5 tipos de patrones faciales en el mundo. Si usted vaya a China, a Bali, si usted vaya a Indonesia, si usted vaya a Estados Unidos, si usted vaya a Grecia, si usted vaya a Perú, a Colombia, Venezuela, a donde usted quiera, usted puede sentarse en un barcito ahí y clasificar patrones faciales. Porque cualquier persona que pase en la calle va a encuadrarse en uno de los 5 patrones faciales. ¿Y cuáles son los patrones faciales? Tome nota ahí, es patrón 1, patrón 2, patrón 3 y los pacientes con problemas de alteración vertical, que son los pacientes cara corta y pacientes cara larga. E basicamente, os pacientes são divididos em pacientes sem alterações e pacientes com alterações. Sem alterações seriam os pacientes patrão 1. Com alterações se dividem em 2 tipos de pacientes. Os pacientes que têm alteração anteroposterior ou sagital, que serão os pacientes patrão 2 e patrão 3, e os pacientes que apresentam alterações no sentido vertical, que seriam os pacientes cara corta e cara larga. Quando nós pensamos em normalidade e pacientes que não apresentam normalidade, significa que aqueles que não apresentam normalidade, eles têm uma influência de seu patrão de crescimento em sua oclusão. Então, podem haver, por exemplo, influências de um paciente patrão 2 em uma oclusão que pode ser classe 2 ou classe 1, ou dificilmente classe 3. Paciente patrão 3, que pode ser classe 3 ou classe 1 dentária, dificilmente classe 2. E os pacientes que são cara corta e cara larga, por exemplo, um paciente cara larga que pode ou não estar acompanhado de mordida aberta e um paciente cara corta que provavelmente vai apresentar uma mordida profunda porque é muito forte a musculatura do macetero e todos os músculos mastigatórios. Então, veem que o patrão facial influencia a maneira como o paciente come, respira, a aparência do paciente, o nível de la sonrisa, a oclusão e todo isso. É por isso que nós fazemos um diagnóstico de afuera hacia dentro. A maneira de fazer diagnóstico que eu, Rayane, creo, es que nosotros tenemos que considerar el análisis FOCA. ¿Y qué significa el análisis FOCA? Análisis facial, oclusal, cefalométrico y anamnesis. Es la manera de diagnóstico que yo creé para que todas las informaciones entren en la cabeza y consiga llegar a un plan de tratamiento que sea adecuado. Y adentro del FOCA existe el análisis facial, que es el tema de que nosotros vamos a hablar hoy. Recuerda, mis amores, que para hacer un buen análisis facial, antes del análisis facial, viene una buena fotografía. Por eso que adentro del diplomado Intercept, diplomado Fórmula, yo enseño fotografía. Porque es imposible hacer un análisis facial solamente mientras el paciente está en su consultorio. Hay que evaluar la documentación del paciente. Entonces, hay que tomar fotografías adequadas. E acá, quando o paciente está com a fotografia já realizada, basicamente nós necessitamos de 3 tipos de fotografia para ser um diagnóstico básico. Uma fotografia frontal, uma fotografia de la sonrisa e uma fotografia de perfil. E vamos colocar as linhas de orientação. Então, vean as linhas, uma linha de las cejas, linha de la base de la nariz, linha de la base del mentón, uma linha que é a linha vertical, la línea vertical verdadera en la sonrisa y la línea que es la línea vertical verdadera en el perfil. Entonces, a partir del momento que tenemos estas líneas, así conseguimos evaluar mejor. ¿Qué visualizamos acá? La paciente es una paciente braquifacial, es una paciente que presenta una anchura mayor que la altura. Pero en general, ser braquifacial es solamente el tipo facial de ella, porque ella presenta un patrón 1 de crecimiento. Que significa que maxila, mandíbula estão em uma boa proporção.
El problema de esta paciente es dentário, únicamente dentário. E eu não necessito preocupar-me com influências que são as influências do patrão facial al momento de fazer o plano de tratamento. Mira que solo de ver a análise de la sonrisa, eu vejo que ela apresenta uma mordida cruzada posterior, pero não há impactos faciais, não há desviação mandibular, a paciente apresenta sellado labial, apresenta uma proporção que mesmo que o terço inferior seja mais aumentado, sendo e caracterizando a paciente braquifacial, não existe algo que seja exagerado. Por isso, esta paciente pode ser considerada uma paciente patrão 1 de crescimento. É uma paciente adequada, harmônica. Bueno, pero ¿qué sería? Ahora nosotros entramos en los pacientes que son considerados los pacientes enfermos. No enfermo en un sentido mal de la palabra, pero es en el sentido que o maxila o mandíbula presentan alguna anomalía de crecimiento. O la maxila creció mucho, o la maxila creció poco, o la mandíbula creció poco, o la mandíbula creció mucho, ou a combinação de los factores. Então, evalúem acá. Nós já vamos para nosso paciente patrão 2. Este paciente é um paciente patrão 2 por uma deficiência mandibular. Então, nesta fotografia lateral, vocês já conseguem observar as características deste paciente. Este paciente apresenta uma linha mentão-cuello corta. Este paciente apresenta uma convexidade facial. Este paciente apresenta un mentón, que es la base del hipogônio blando, está retraído en relación al ponto nasio, que sea el ponto nasio de tejidos blandos. Yo evalúo que el paciente también presenta un surcomento labial más profundo, una eversión del labio inferior, todas características de un paciente patrón 2, que en este caso es un paciente patrón 2 por retrognatismo mandibular. Pero poderia ser, em outro caso, por protrusão maxilar ou por la combinação de los dos. Então, vocês veem que o paciente parece que tem uma nariz muito grande, pero não é que a nariz está grande, é que a mandíbula está muito retraída, o que acaba causando um efeito antiestético no perfil. Existem grados e severidades do patrão 2 de crescimento. Este caso, eu trago para vocês um caso que é bem severo, que é um caso que a retrusão da mandíbula aparece tanto na análise de perfil como na análise frontal. Esta mandíbula está tão retruída que na análise frontal nós já conseguimos verificar que existe a retrusão mandibular. Agora, nós vamos para um opuesto do patrão 2. O paciente patrão 2 é um dos mais prevalentes. Depois do patrão 1, viene o patrão 2. Existem muitos pacientes patrão 2. Significa, queridos, que todos os pacientes classe 2 dentária são patrão 2? Não existe. O paciente patrão 2 de crescimento é um paciente convexo que tem características de uma retrusão de mandíbula ou prognatismo maxilar. Pero não significa que todos os pacientes classe 2 dentária são pacientes patrão 2 de crescimento, que apresentam anomalias de crescimento. Isso não, porque podem existir pacientes que são classe 2 dentária, pero com maxila e mandíbula bem posicionadas, sendo um patrão 1 de crescimento, lo que vai traçar caminhos basicamente opostos. Por quê? Eu trato um paciente patrão 2, classe 2, diferente de um paciente patrão 1, classe 2. Porque um tem que melhorar o perfil facial e o outro não. Então, é por isso que é tão importante este vídeo que eu estou fazendo agora para ti, ok? Aí nós vamos para nosso paciente patrão 3 de crescimento. O paciente patrão 3 de crescimento pode ser patrão 3 ou porque a mandíbula é prognata, ou porque há uma retrusão maxilar, ou por la combinação. Observem esta paciente KK, que é uma paciente prognata. Esta paciente, se nós, por exemplo, colocamos a mão na mandíbula, ela seria uma paciente equilibrada, ela não apresenta uma retrusão da maxila, ela apresenta um prognatismo mandibular. E mira, este é um caso de Ana. Ana já foi tratada ortodonticamente.
e ela foi tratada sem cirurgia ortognática. Significa que um paciente patrão 3, um paciente patrão 2, um paciente cara corta, cara larga, nós podemos camuflar este caso, pero nunca podemos cambiar completamente. Isso não, porque primeiro nós somos Deus, não é mesmo? Nós somos ortodoncistas, trabalhamos com ortodôncia. La camuflaje ortodôntica não é capaz de cambiar o patrão de crescimento. Por isso que esta paciente, por exemplo, ela começou com um padrão de crescimento mais agressivo, com impactos, um perfil facial que não era o melhor, finalizamos bem, mais equilibrados, pero ella sigue sendo prognata. Lo que nós conseguimos fazer com a ortodôncia é cambiar a posição de incisivos, lo que vai interferir na posição de lábios e pode melhorar a harmonia do perfil. Pero la mandíbula e la maxila de tamanho não conseguimos cambiar. Vemos as características faciais do patrão 3. Já vemos uma linha mentão-cuello mais grande, já vemos uma base da mandíbula que pode estar também mais grande. Nós visualizamos uma relação de lábios que é diferente. Lábio inferior está delante do lábio superior. Algumas vezes vemos o lábio superior um pouquinho mais curto. Pode ser que este surco mentolabial, quando em pacientes muito prognatas, este surco mentolabial pode estar pouco profundo, quase que plano, porque os tecidos estão estirados. E o ângulo mentão-cuello, neste caso de ella, está um ângulo aberto. Pero em casos de pacientes que também apresentam um giro da mandíbula hacia abaixo, este ângulo mentão-cuello cierra, ok? Então, estas são as características da paciente patrão 3. Com alguma frequência, principalmente em pacientes patrão 3 por prognatismo mandibular, pode existir uma suave assimetria mandibular. Então, isso é frequente, deve ser estudado, mapeado. Se esta assimetria mandibular molesta o paciente, ou se você está com alguma dúvida que isso pode ser patológico, que pode existir algum problema condilar, deve ser investigado, ok? E aí nós vamos, meus queridos, para um problema que já é um problema no sentido vertical. Hasta o momento neste vídeo, nós vimos características do paciente patrão 1, características do paciente patrão 2, características do paciente patrão 3 e agora eu quero falar com vocês acerca de los pacientes verticales. Entre as prevalências de los patrones faciales, los pacientes com impactos verticales são os menos prevalentes. É muito difícil ser de 4 a 5% a prevalência de um paciente cara larga, cara corta. São os pacientes menos frequentes no consultório. Graças a Deus. ¿Por quê? Porque são os mais difíceis de tratar com os piores pronósticos. Vean acá, eu trago para vocês como ilustração esta paciente que é uma paciente cara corta. Qual seria a tradução, se eu pudesse traduzir que é um paciente cara corta? O paciente cara corta é um braquifacial exagerado. É um paciente que é braquifacial a ponto de nós vermos impactos nele patrão de crescimento. É um horizontal extremo e também adentro del cara corta nós temos os mais leves e os mais severos. Esta paciente acá, por exemplo, é uma braquifacial que já entra na classificação del cara corta. É uma paciente que chegou com muitos problemas periodontais, com muitos problemas de desgastes dentários, porque o cara corta frequentemente apresenta desgastes dentários. E é uma paciente que nós já vemos uma compressão, uma diminuição do terço inferior. Esta é uma característica do paciente cara corta, uma diminuição do terço inferior de la cara. E essa diminuição do terço inferior impacta na oclusão, traindo mordida profunda e desgastes, como eu já les dije, pero em la sonrisa do paciente, você vai ver que é um paciente que vai buscar a harmonização orofacial um pouquinho mais rápido, porque as rugas vão ser mais marcadas. Este paciente envelhece que de uma maneira não tão favorável como os demais. E quando o paciente vai ser como uma sonrisa, ele vai ter músculos levantadores da região mais posterior mais ativos que os músculos levantadores da região anterior. Então, frequentemente não vemos nada de encía em los incisivos centrais e vemos as coronas com uma maior exposição, as coronas da parte posterior da sonrisa com uma maior exposição.
Esta es una característica marcada de los pacientes cara corta. Más exposición de coronas dentarias en el sector posterior y menos exposición de corona dentaria en el sector anterior. Nosotros vamos a ver una altura de la base de la nariz hasta el labio bien pequeña. Y lo difícil acá es corregir esta mordida profunda, pero siempre vamos a corregir a las costas de la extrusión de los dientes posteriores, porque es interesante que la altura facial inferior de estos pacientes sea aumentada para que ellos pasen por un proceso de envejecimiento mejor, ¿ok? Llegamos para el último de los patrones faciales, pero no menos importante, que son los pacientes cara larga. Los pacientes cara larga reciben um especial amor mío. A mim me encanta tratar os pacientes cara larga, porque são os pacientes mais difíceis do consultório. E por que a mim me gusta lo difícil, não? Bueno, não sei. Pero são pacientes que a mim me encanta tratar. Eu sempre hablo que se apareceu um paciente cara larga para ti, você está pagando seus pecados em la tierra. Então, se já apareceu um paciente cara larga, coloca aí para ti que depois da explicação estou pagando pecados porque eles são muito poquito frequentes e se você tem um, está pagando. Bueno, queridos, entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de los pacientes cara larga? Los pacientes cara larga tienen la característica de serem pacientes com altura facial inferior aumentada, exagerada. ¿Cuál sería la traducción de un paciente cara larga? Este es un paciente dólico facial exagerado. Es un paciente que como característica principal não apresenta sellado labial e se ele está sellando o lábio, está com uma contração deste músculo mental. É um paciente que vai apresentar uma respiração oral, não é um paciente que tem respiração nasal, é um paciente com características algumas vezes que se molesta, antiestética, principalmente os mais severos. Vean que acá nós vemos a rotação da mandíbula hacia abaixo, lo que pode causar, impactar em uma linha mentão-cuello corta, não porque esta mandíbula está pequena no sentido antero-posterior, não, pero porque esta mandíbula está girada no sentido antero-posterior. Um paciente cara larga, ele pode ser cara larga por este giro da mandíbula acompanhado de uma altura facial posterior, uma altura posterior de mandíbula corta, ou porque ele apresenta esta altura vertical da maxila aumentada. A maioria dos pacientes apresentam este giro da mandíbula acompanhado de uma rama posterior da mandíbula corta, ok? E o que passa é que esses pacientes estão sendo cada vez mais estudados, tanto em la ortodoncia como por los especialistas em disfunção da articulação temporomandibular. Porque o que se observa é que esta mandíbula está mais susceptível a problemas de DTM, de disfunção da articulação temporomandibular, tanto para problemas de desplazamento de disco, ok? Problemas de posição de disco articular. Então, vocês imaginem que estes pacientes podem estar acompanhados de los casos severos, que são os desplazamentos de disco sem redução. Se o paciente apresenta desplazamento de disco sem redução, pode estar acompanhado de aqueles episódios de travamento de mandíbula e que também em casos mais agudos podem estar acompanhados de algum nível de reabsorção condilar. Por isso, sempre ter uma atenção especial a esses pacientes hiperdivergentes em como está a condição condilar destes casos. A primeira avaliação é em la radiografia panorâmica. Visualizar como está a anatomia destes côndilos. Se os côndilos estão em uma anatomia reduzida, se há alguno de los lados que está mais pequeno que o outro, se a cabeça do côndilo se está mais plana. Todas estas são sinais para que você profundize seu diagnóstico e pida uma tomografia desta mandíbula para evaluar, saber o volume desse côndilo, se está reduzido, se não está, evaluar e comparar estes dois côndilos, ter os análises tomográficos e, em alguns casos, hasta solicitar
uma ressonância magnética de tejidos. Então, esses pacientes recebem nossa maior atenção. Además de serem pacientes que também se beneficiam muito por tratamentos com extrações, porque como existe uma massa dentária que pode ser reduzida, isso pode auxiliar no giro da mandíbula no sentido anti-horário, já que não podemos de nenhuma maneira aumentar a altura facial destes pacientes que já está aumentada. Bueno, meus queridos, esta foi uma explicação muito simples, muito rápida acerca de los patrones faciales. Existem outras análises faciales complementares e que também estão incluídas no diagnóstico FOCA. Os patrones faciales é uma pequena parte da análise facial do diagnóstico FOCA. E se você quer profundizar no diagnóstico do COI, do FOCA, quer ver todos os martes do ano, não importa se llueva, se não llueva, se é enero, se é fevereiro, se é março, todos os martes do ano, ter uma classe, no mesmo laboratório de casos clínicos, puedes fazer sua membresía en el COI, ¿ok? Eu deixei acá na descrição do vídeo para que você pueda ser parte desta grande comunidade de doutores COI que querem planificar casos clínicos de acordo com um método de diagnóstico que é um método eficiente. Se você gostou deste vídeo, espero que você tenha gostado deste vídeo de análise facial para iniciantes. A partir de agora, você já pode ir para seu consultório com uma outra visão, não é mesmo? Começar a ver os pacientes de maneira diferente. Deixa um like neste vídeo, coloque nos comentários se você gostou também. E nós nos vemos, meus queridos, em um próximo vídeo. Um besito no coração e bye bye!